Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e seja bem-vindo ao meu canal! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que eu estudei ao longo do 8º semestre na faculdade de medicina. Esse vídeo ele é como se fosse um parêntese daquele outro vídeo analisando os semestres. Eu conto tintim por tintim, de acordo com cada semestre meu na faculdade de medicina. Só que são vídeos muito longos, eu acho que do 8º semestre tem uns 30 minutos. Sei que não é todo mundo que tem paciência de assistir, mas são muitas pessoas que querem saber sobre as minhas técnicas de estudo, sobre as minhas metodologias. Então eu gosto de gravar esse vídeo separadamente, esse tópico separadamente, um outro vídeo, porque assim eu consigo até explicar com mais calma e com mais detalhes pra vocês. E assim, esse semestre foi um semestre muito pesado e eu mudei bastante o meu jeito de estudar, não só, eu deixei de fazer meus resumos digitados no computador e passei a fazer minhas anotações no iPad. Não só nesse sentido, mas no sentido de, pra primeira prova eu estudei de um jeito, aí pra segunda prova eu já tava mais cansada, eu estudei de outro jeito, pra terceira prova eu não aguentava mais, eu estudei de um outro jeito, sabe? Então eu vou dividir em várias partes pra vocês entenderem como eu estudei e eu acho que assim é bom, porque mais pessoas vão conseguir ver diferentes jeitos de estudar e vão conseguir se adequar a um ou a outro. Então, na primeira metade do semestre, eu tava super descansada, super focada, eu assistia todas as aulas e o que eu fazia durante as aulas. Os meus professores, eles liberam com antecedência os slides e eu baixo todos os slides no iPad. Aliás, gente, quem lembra da minha capinha no último, nem analisando semestres, no último como eu estudei? A capinha tava nova, agora ela já tá podre. Ficou super suja com o passar do semestre. Eu baixo todos os slides aqui nesse aplicativo do GoodNotes. Eu criei uma pasta chamada 8º semestre pra salvar os slides e aí eu separei por matérias. Esse semestre eu tive várias matérias. Então tem uma pasta de psiquiatria, de neuro, de clínica, de cirurgia, de medicina legal e uma pasta de escapes também. Pasta de clínica, por exemplo, eu salvei aqui todos os slides e eu ainda dividi. Depois nessa outra pasta, que são os slides da segunda metade do semestre, eu salvei mais slides ainda. E aí durante as aulas eu ia fazendo as minhas anotações, eu ia grifando, eu colocava sempre também uma caneta na Apple Pencil mesmo, de cor tipo vermelha, pra chamar bastante atenção, tá vendo? Rabiscando, tá vendo? De acordo com aquilo que o professor falava. Já tinha dado essa dica pra vocês, mas toda vez que meu professor falava, isso daqui vai cair na prova, eu escrevia bem grande, tipo, prova! Pra quando eu fosse estudar, eu lembrasse que, aqui ó, não... Isso aqui é outra coisa. Pra quando eu fosse estudar, eu lembrasse que aquele assunto eu tinha que decorar, aquela tabela eu tinha que decorar porque ia cair na prova. Uma coisa que eu não fiz esse semestre durante as aulas foi gravar as aulas. Eu gravei as minhas de ginecologia e obstetrícia do semestre passado e eu gravei no próprio aplicativo do GoodNotes. Aliás, eu uso a versão 5, não a versão 6. Ainda não atualizei, não sei se eu vou atualizar. Mas esse semestre eu não gravei nenhuma aula. Isso porque os meus professores, eles tinham estilos de aulas diferentes. Alguns eu ficava com muita vontade de gravar, porque eram aulas muito boas e mais curtinhas também, que não dava pra gravar 4 horas de aula, né? Mas alguns outros eles enrolavam e realmente davam 4 horas de aula, então não dava pra gravar. E eu também não quis gravar, porque esse semestre eu comecei a fazer medcurso. Contei já pra vocês, tem um vídeo super completo aqui no canal contando porque eu comecei a fazer medcurso no 4º ano da faculdade. E além das aulas presenciais, o medcurso também oferece videoaulas. Então, à noite, quando eu chegava em casa, fazia as anotações no iPad durante as aulas e à noite, quando eu chegava em casa, quando eu ia estudar, tentava sempre estudar a matéria que eu tinha tido no dia, mas nem sempre dava, porque eu tinha 2 aulas por dia. Estudar 2 matérias à noite, gente, é muita coisa. Sei que não parece, mas é muita coisa. E aí eu escolhia ou uma ou outra, geralmente a mais difícil pra estudar. Relia tudo aquilo que eu tinha escrito em cima dos slides dos professores e assistia a videoaula. E eu sou o tipo de pessoa que aprendo muito enquanto eu escrevo. Então mesmo já tendo feito as minhas anotações nos slides, eu à noite gostava de fazer as minhas anotações no iPad de novo, só que agora em formato de cadernos. Eu criei vários cadernos dentro dessa pasta mesmo do 8º semestre. Vou abrir aqui meu caderno de cirurgia pra mostrar pra vocês. Anotava sempre aqui em cima, tipo, cirurgia pediátrica, e anotando aquilo que os professores do medcurso iam falando, também lendo os slides dos professores e colocando sempre imagens, tá, gente? Eu acho que com imagem a gente aprende pra caramba. Aqui, por exemplo, uma aula que eu tive de gastro, doenças inflamatórias intestinais, eu li os slides do meu professor. Quando fui estudar à noite com o medcurso, eu fui fazendo as minhas anotações, fui colocando várias imagens, e eu sinto que fazer minhas anotações à noite me ajuda a traduzir tudo aquilo que a aula, que os slides e que as
as videoaulas também me falaram, isso sem contar as apostilas, que a depender das aulas eu ainda usava, eu ainda lia as apostilas, grifava, mas isso eu vou falar daqui a pouco, para as minhas palavras, então eu traduzia para minha linguagem, entende? E antes das provas, eu gostava sempre de consultar só as minhas anotações, porque as minhas anotações tinham tantas informações dos slides, das aulas e das videoaulas, acho que deu pra entender, né? Eu tenho tentado cada vez mais não só escrever, mas explicar a matéria pra mim mesma também, então parecia uma louca lá no meu apartamento, tipo meia-noite, eu falando sozinha, que eu tava me ensinando a matéria de acordo com aquilo que eu tinha escrito e como eu traduzo a matéria pra minha linguagem, tipo, eu faço as minhas anotações numa linha de pensamento que faz muito sentido pra mim. E falar repetitivamente essa linha de pensamento me ajudava a gravar a matéria aqui na minha cabeça. Já na segunda metade do semestre eu tava mais cansada, então foi difícil manter a constância nos estudos, foi difícil chegar em casa depois dos estágios, depois dia inteiro de aula e estudar até meia-noite, 1h da manhã. Então eu comecei a usar a técnica do Pomodoro, que é aquela técnica que você vai estudar durante um tempo e descansar durante outro, pra render os meus estudos, principalmente na semana de provas que eu não tenho aula, então eu tenho tipo o dia inteiro livre pra estudar e é difícil manter a disciplina de estudar o dia inteiro, e com o Pomodoro eu consigo. Eu uso um vídeo aqui do YouTube, eu vou colocar o link na descrição e o card aqui na tela pra vocês. É um vídeo muito bom que ele cronometra 25 minutos de estudo e 5 minutos de descanso. E durante a semana de prova eu fazia vários desses ciclos, estudava por horas seguidas. Já durante as aulas normais, né, durante as semanas normais que não tinham provas, eu fazia 2 a 3 desses ciclos, que já dava aí 1h e meia estudando. E como são só 25 minutos de estudo, dá pra manter o foco. Acho que se fosse muito mais tempo que isso, já ia ficar distraída, mas 25 minutos dá. Então, mesmo cansada, mesmo com sono, eu conseguia render meus estudos. Outra coisa que eu fiz pra render também meus estudos durante os estágios, como eu comentei com vocês, lá no ambulatório da Vergueiro tem um baixo fluxo de pacientes. Então, alguns estágios tinham poucos pacientes, tinha bastante tempo livre, e aí durante os estágios eu aproveitava pra fazer questões. Eu abria o aplicativo do Medcurso, eu vou até mostrar pra vocês, que chama Medsoft, e ficava resolvendo questões sobre as aulas que eu tinha assistido. Medcurso tem um banco enorme de questões. Abri aqui a aula de asma e DPOC. Mostrei pra vocês várias vezes isso durante os Medvlogs. Aqui tem as videoaulas. Ufa, finalmente meu computador parou de fazer barulho. Aqui tem as apostilas todas digitalizadas também e tem as questões. Eles separam 60 questões por aulas. É óbvio que eu não conseguia fazer todas as 60 questões, mas eu tentava durante os estágios e são questões muito boas, são questões de residência, então ótimo que a gente já consegue treinar e já consegue também saber de toda aquela matéria o que é mais perguntado. Se eles perguntam mais sobre tratamento, sobre diagnóstico, sobre quadro clínico, sobre classificação. E óbvio que ano que vem, quando eu for começar a estudar para residência em si, eu vou resolver muitas mais questões do que eu resolvi esse ano, mas já foi bom para pelo menos ter uma noção daquilo que tá por vir, né? No finalzinho do semestre, nas últimas 2, 3 semanas, eu tive algumas provas práticas, e não provas práticas, você vai lá, fez anamnese, me fiz com o seu paciente, não. Provas multimídias, e todas as minhas provas desse semestre, elas foram acumulativas. Então imagina, fazer uma prova em dezembro daquilo que você tinha aprendido em agosto. Eu fiquei com muito medo de não lembrar mais, e ao mesmo tempo, eu já tinha estudado tanto para P1 quanto para P2, estava estudando para P3, não sabia mais o que eu precisava saber sobre essas matérias, porque eu já tinha assistido a aula, feito minhas anotações no slide, já tinha assistido as videoaulas do Medcurso, feito minhas anotações no iPad. E agora, o que mais restava eu fazer? E aí, eu tinha algumas apostilas lido, nossa, falei na ordem indireta do português, né? Algumas apostilas eu já tinha lido ao longo do semestre, mas não tinha lido todas. Então, para as P3, para essas provas práticas, eu comecei a ler mais as apostilas. E foi o que me salvou. Peguei aqui a apostila de psiquiatria, eu tive P3 de saúde mental, que cai tanto psiquiatria quanto neuro, e eu comecei a ler, comecei a fazer minhas anotações até na própria apostila, comecei a, tipo, rabiscar mesmo, tá vendo? Puxar setinhas, porque assim eu conseguia relembrar tudo aquilo que os professores já tinham explicado nas videoaulas, nas aulas presenciais e também nas minhas aulas de faculdade. Peguei essa daqui que é de neuro, que tá bem rabiscada, tá vendo? E comecei a fazer isso. Foi o que me salvou. Aqui, ó, outra página que tá rabiscada também. No final de cada capítulo eles deixam um lugar pra anotações, então eu rabiscava tudo. E outra coisa que me salvou também foi escrever no papel com a caneta. Gente, quantas mínimas vezes eu fiz isso ao longo da minha faculdade? Mínimas vezes, porque eu realmente preferia fazer os resumos digitados no computador, preferia fazer as minhas anotações no iPad, nunca preferi escrever no papel com a caneta, só que não deu. Porque eu já tinha feito tudo, eu já tinha feito minhas anotações em todos os lugares, já tava escrevendo pelas paredes, asma, DPOC e psiquiatria e neuro. Eu aguentava mais.
Então, para as P3 eu também aproveitei para escrever no papel com a caneta e escrever de uma forma bem básica, sem muito mimimi, sem muito ficar trocando cor de caneta, sabe? Porque isso, querendo ou não, atrapalha. Tipo, gasta um tempo, sabe? E eu sou super perfeccionista. Eu acho que abandonei escrever no papel com a caneta exatamente por isso, porque às vezes errava uma palavra, tinha que passar corretivo líquido, escrevia torto, sabe? E eu até que escrevi reto. Uma pessoa que pegava uma página em branco, uma folha A4, não conseguia escrever reto, eu consegui escrever reto. E foi ótimo, porque aqui eu fiz a mesma coisa que eu fazia com o iPad. Tipo, eu escrevia a minha linha de raciocínio e eu ficava, nossa, de um lado pro outro com isso daqui, você não tem noção. Tipo, explicando a matéria, explicando. Antes das provas também, eu costumo chegar mais cedo na faculdade pra explicar pros meus amigos, tipo, isso me ajuda bastante a fixar a matéria. Aqueles 5 minutos antes da prova começar são os 5 minutos que eu mais aprendo, você pode ter certeza. Porque eu explico tanta matéria pra tanta gente que entra na minha cabeça e também as matérias que eu tenho dúvida, os meus amigos me explicam. É muito bom você ter amigos que estudam tanto quanto você, porque aí, tipo, cada um se ajuda, sabe? Aqui, ó, minhas anotações de ASME e DPOC, por exemplo. Essa daqui é de DPOC. Eu desenhei o Gold aqui embaixo, de uma forma bem simples. Escrevi aqui atrás, aí eu peguei uma folhinha e escrevi mais. ASME, a mesma coisa, ó. Escrevi tudo. Eu escrevia da minha cabeça, eu tentava não ficar consultando, sabe? Tipo, não abrindo os slides, não pegando as apostilas, não assistindo as videoaulas. Tipo, eu pegava uma folha em branco e escrevia asma, o que que eu sei de asma? É isso, aquilo. Óbvio, conferi uma coisa ou outra pra não escrever errado, mas tentava fazer da minha cabeça realmente a minha linha de raciocínio. Foram estudos bem confusos ao longo desse semestre, mas graças a Deus deu certo. Gente, não, eu tô impressionada, assim. Enquanto eu escrevi, e tipo, eu escrevi tudo isso daqui em pouquíssimos dias. Cirurgia pediátrica. Quem assistiu os Mad Vlogs eu fazendo aqui, ó, todas essas minhas anotações de madrugada. De tudo. Escrevi a prova aqui também, tá vendo? Tipo, bem grande pra eu lembrar na hora que eu fosse ler que aquilo era importante saber pra prova. Graças a Deus deu certo, graças a Deus agora eu já estou de férias e já estou indo pro internato também. Esse foi meu último semestre no ciclo clínico e foi um semestre puxado, foi um semestre bem pesado. Se vocês quiserem saber mais sobre, deem uma olhada no Analisando Semestres. Eu sei que é um vídeo mais longo, mas eu conto tudo sobre. E assim, gente, eu até contei no Analisando Semestres. Sempre tive muito medo do final do ciclo clínico, sempre tive muito medo do final do 4º ano, do 8º semestre, e eu tô tão feliz, mas tão feliz e aliviada que passou, que eu nem tenho como olhar pra tudo isso daqui e ficar orgulhosa de mim mesma, sabe? Por ter estudado tanto, por ter me reinventado também nos estudos, porque eu sou muito perfeccionista e eu sofro com isso porque às vezes eu tenho que estudar de uma forma mais rápida e prática e eu não consigo, porque eu quero fazer uma letra bonita. Tipo, vocês viram? Eu tive que me desprender pra fazer letras assim, pra fazer anotações desse jeito, pra fazer anotações assim, aleatórias e bobas, mas que fossem me ajudar nos estudos. E é óbvio que eu fui medindo não só pelas notas das provas, algumas provas eu estudei pra caramba e não deram certo, mas também pelo meu aprendizado, porque eu tô de férias, né? Eu pego aqui essa minha anotação de leptospirose e eu sei te falar o que tá nessa minha anotação. Uma coisa que muita gente me pergunta, e eu acho que muita gente se preocupa, é se na hora que vai atender um paciente, vai lembrar de tudo isso daqui. E vai, pode apostar que vai. Não de todos esses detalhes, mas aquilo que foi importante mesmo, você vai lembrar. Asma e DPOC, por exemplo. Quantas pessoas no Brasil têm asma? Quantas pessoas no Brasil desenvolvem DPOC? Muitas pessoas. Então, essas matérias, que são matérias recorrentes, eu estudei pra uma prova, estudei pra outra, como eu comentei. Eu estudei muitas vezes, que são as matérias que predominam nos atendimentos dos pacientes. Então, ao longo dos anos da medicina, a gente revisa 1 milhão de vezes essas matérias. Na hora de atender o paciente, a gente vai ter mais confiança. E eu ainda levo meu iPad pros estágios para ter mais confiança ainda, de qualquer dúvida poder consultar as minhas anotações. E é isso, gente. Nossa, eu falei pra caramba, já tá até anoitecendo. Falei tanto. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar e tenham gostado de saber como que eu estudei ao longo do 8º semestre. Desculpa se ficou meio confuso, mas esse semestre o meu método de estudo foi confuso. Eu fui mudando, como eu falei. Não esquece de avaliar esse vídeo aqui pra mim, tá bom? De se inscrever no canal e de me acompanhar nessa nova fase que vai ser o internato também. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!